não viemos aqui para falar de MKP agora. Nós viemos escutar a história de vida da Lu. Então, Lu, pegue, fique à vontade. Daqui a pouco eu vou contar um, dois, três. Aí o nosso pessoal que filma aqui, eles gravam, eles vão gravar para ficar no nosso canal lá. E vamos lá. Pessoal, um, dois, três, gravando. Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão que vocês tenham um ótimo dia, repleto de bênção, repleto de Deus na vida de todos vocês. Mais um café com superação nesse sábado especial, dia 1/7 de 2023, nesse mês extraordinário. Pode deixar isso pegado e gravado. Julho vai ser extraordinário em nome de Jesus. Entendeu? Amém. E hoje nós vamos escutar aqui a história da Lu, essa nossa top líder de ouro de passagem, que o dia que você vê esse vídeo, ela já vai estar diamante. Então vamos que vamos. Lu, minha amiga, é contigo e o que você precisar, estou por aqui, tá bom? Obrigada. Bom dia, Altamir. Bom dia a todos. É, geralmente eu sou extrovertida, mas hoje eu tô tímida. Verdade, já fiquei. Ah, que hora que eu acordo? Não dormi. Então, assim, já para não correr o risco de atrasar. E eu fiquei, assim, protelando para escrever, né, sobre a história. Aí ontem aconteceu um episódio que depois eu vou contar para vocês, mas no final. E eu tive que escrever dentro do hospital. Então, eu vou começar dizendo assim: desde a barriga da minha mãe, eu não era para ser uma menina. Então, eu fui assim, tratada como menino. Meu pai me chamava de Kleberson o tempo todo. Então, eu sou Klebinho, né? Eu era Klebinho na cabeça do meu pai e da minha mãe. E isso veio já da gestação. Nasci menina, mas fui criada em jogos de futebol. Só tinha eu no meio dos homens com troféu e mídia e rádio, né? Porque na época era emissora de rádio apenas. Então, assim, tinha bandida, nós tínhamos comércio, aí tinha, eu escutava barulho, eu saía primeiro, olhava pro bandido, voltava e falava: Ó, pai, tem bandido, como você sabe? Já fui lá. Então, assim, fui criada meio sem medo, ou na verdade com medo, mas tendo que enfrentar o medo, né, os desafios. Ia para as oficinas. Uma vez eu lembro que meu pai me esqueceu na oficina, eu saí gritando no meio da rua. Fiquei lá no meio dos homens na oficina e o pai partiu. Então, assim, para mim é uma coisa, é, o jeito de viver assim, sem, né, tocando a vida, é uma coisa que já fui preparada já desde a barriga. E desde os 7 anos eu já estava atrás de um balcão. Nós tínhamos um comércio, um bar. Então, assim, na minha cabeça, eu acredito que mesmo que eu não nascesse para as vendas, eu fui trabalhada, né? Fui treinada para as vendas. Então, sempre lidando com pessoas, e cobrança também, e multifunções. Isso aos 7 anos. Aos 9, nas férias da escola, eu fui trabalhar em um mercado, que era o mercado maior que tinha aqui na cidade, supermercado Chama. Aí eu fiquei um mês e meio trabalhando. Essas foram as minhas férias. Então, assim, desde pequena, nós éramos envolvidos, né, na parte de comércio, vendas e lidar com pessoas. Aos 16 anos, uma coisa que eu lembrei ontem e achei interessante, porque assim, nós passamos por dificuldades. Eu sempre gostei daquelas revistas que vem, ao mesmo tempo que vem a dieta, vem ali a receita para você fazer, né? Então, assim, você come e depois faz a dieta. E na época o pessoal gostava muito. E nós não tínhamos, minha mãe não tinha mais dinheiro para me dar para eu comprar essas revistas. Aí eu tive a ideia. A revista custava R$ 1,99. Aí cada colega que queria a revista para ler, eu alugava por 50 centavos. E cada 4 revistas eu comprava mais uma, entendeu? E continuava o negócio. Então eu acredito que eu sempre nasci para essa parte mesmo de negócio, de dar um jeito para poder adquirir o que eu, né, o que eu gosto.
E no meu aniversário, assim, sempre meu pai chegava, porque meu pai na época ele é servente de pedreiro, e ele chegava e falava assim, Lu, o pai não vai ter como te dar tal coisa, era uma bicicleta, o que fosse, o pai não vai ter condições de te dar. Então, essa frustração, sabe, assim, de chegar o dia tal e você esperar e não ter, é, na época não é legal, mas depois você vê como um fator importante, porque você aprende a lidar com o não, aprende a lidar com, sabe, assim, ó, não vai dar certo, mas pode ser que outro dia dê. E hoje em dia a gente vê que as pessoas não sabem lidar com a frustração, né? Com o não, com o espera um pouco, não é hoje, daqui uns dias. E a minha mãe conta, essa parte eu não lembro, mas a minha mãe conta que quando eu era bebê não tinha condições nem para fruta. Então ela ia na frutaria, aquelas frutas que eles colocam lá na frente, assim, sabe, para quem quiser pegar, e ela pegava aquelas frutas e tirava a parte que prestava para fazer vitamina, para poder, né, me dar. Então, assim, eu tive uma infância bem difícil, não que agora seja muito fácil, e eu acredito que isso é muito bom, porque você aprende a dar valor. Quando você tem tudo muito fácil, você não dá valor ao que você tem. Eu tenho, olha, nunca precisei de folhinha, mas hoje eu tô com folhinha aqui de colinha. Então, assim, uma questão muito difícil que eu demorei para saber lidar com isso, mas até hoje, até isso eu tenho gratidão, é que eu apanhei muito. E não é apanhei porque eu era danada, não, mas apanhei porque, assim, primeira filha, eu vejo que eles não sabiam lidar com a situação, principalmente a minha mãe. Meu pai não era muito, mas quando pegava também. Mas era um tipo de bater que hoje, né, Deus me livre, era assim, cabeça nas pedras, aquelas pedras bem pequenininhas, sabe? É, cabeça nas pedras, cabeça na parede, fivela, ia de moletom no calor para a escola para tampar as feridas. E minha avó, uma vez, eu não esqueço, eu acordei assim e minha avó estava orando. Minha avó era de muita oração, era minha avó e madrinha. Então, assim, meu exemplo de fé, a minha avó. E a minha avó era de muita oração, e eu acordei com ela orando com medo de eu não voltar, de um desmaio, de uma pancada na parede, né? Aí, isso tudo para mim hoje é favorável, mas foi um tempo para eu poder, sabe assim, por que que foi assim comigo, por quê, entendeu? Para eu poder entender, para eu poder perdoar. Então, mesmo diante de tudo isso, eu sempre, sim, foi muito cheia da presença de Deus. Eu participava de coral da igreja, grupo de jovens, até dos vocacionados. Pensei em ser freira, imagina só. Meu pai, e como eu ia todo dia para a igreja, meu pai até me apelidava de Beata. Ele falava assim: você é uma beata, só vive na igreja. Então, hoje eu não vivo assim na igreja, mas quem dera eu vivesse, porque foi uma época muito feliz da minha vida, né? E eu tenho muito assim que o que me fortalece é Deus, porque nós não podemos apoiar em homens, nós não podemos apoiar em ninguém, em nenhum ser humano. É Deus, aquele que nunca falha, aquele que sempre está, né, com a gente. Então, assim, meu primeiro, falar um pouco da parte afetiva, né? O meu primeiro namorado era meu melhor amigo. Então, nós tínhamos uma amizade de mais de 2 anos e melhor amiga, e acabou que aí nós namoramos 5 anos, casamos. O casamento não durou 7, durou 6 anos e um pouquinho aí. E desse casamento eu tive 2 filhos, um casal, que hoje, assim, o rapaz tem 21 anos e a moça, o rapaz chama Vitor Breno, a moça chama Stephanie, que está com a gente, né? Ela tem 19. O mais velho, ele é autista, e aí tem a Stephanie, e depois eu vou falar, porque tem a Heloísa, mas já é de um outro relacionamento. Como esse não deu certo, passaram alguns anos,
eu conheci uma pessoa e nós formamos uma união estável. Então, assim, deixa eu virar a folha, tá? O meu filho mais velho, né, como eu falei, ele é autista. Então, nós tivemos, assim, quando a pessoa fala assim, não, nós tivemos vários momentos difíceis. Principalmente por eu tentar, desde os 4 anos, eu tentava o laudo para ele e não conseguia fazer terapia, ia para várias cidades, não conseguia o laudo, era mais difícil. E ele teve um laudo tardio, então isso gerou uma depressão e inúmeras, né, situações. Hoje, graças a Deus, ele está bem. A minha mola propulsora sempre foi meu pai. Então, assim, que eu meio que coloquei assim, mas assim, e tudo eu fazia e pensava assim, eu vou mostrar para o meu pai. O pneu, por exemplo, o pneu da moto furava, meu pai. Então, tudo era o meu pai. E em abril de 2021, o Senhor colocou no meu coração, assim, na época de Covid, ele colocou no meu coração, estava saindo de casa e ele falou da casa do meu pai, e eu escutei o Senhor me falando assim: seu pai está com Covid. E eu voltei e falei: pai, o senhor está com Covid. Porque, assim, quem, quem escuta sabe do que eu estou falando, né? É certo. E aí, meu pai: você tá louca, rapaz? Você tá louca? E depois fizeram os exames e estavam todos com Covid aqui em casa. Na casa da minha mãe, na verdade, né? E ele, a minha avó e minha mãe. Aí eu fiquei uns dias cuidando dos três aqui, mas o meu pai agravou. E eu havia deixado a minha família para cuidar deles e ele agravou. E eu levei ele para o hospital. E foi a primeira vez que ele foi para um hospital. E fui eu que levei, e levei ele andando, e ele não saiu de lá. Nós ficamos alguns dias lá, aí ele foi entubado e já, né, ele veio a óbito. Quando eu saí do hospital, eu já sabia que eu estava com Covid, mas eu fingia não estar para poder cuidar dele. E quando eu saí do hospital, eu já estava também com o pulmão comprometido. Não poderia voltar para minha casa, porque, né, poderia os meus filhos pegarem, e fiquei no fundo da casa de uma prima minha até me recuperar. Por que que eu estou contando tudo isso? Porque minha vida teve duas situações. Até então, eu não conhecia depressão. E depois desse momento, eu tive depressão. Eu não, eu não via sentido. E eu fiquei 21 dias certinho tomando medicação, 21 dias. E no 21º dia, parece uma brincadeira, mas eu falei para minha pequena assim: eu vou tomar uma taça de vinho hoje, e a partir de hoje eu não tomo mais remédio, e a partir de hoje eu não tenho mais. Sabe assim, eu profetizei que a partir daquele momento eu não ia mais. E assim, não foi a taça de vinho, mas foi aquela minha vontade de deixar aquilo para trás e falei: Deus, já chega. Essa não sou eu, não é isso que meu pai queria para mim, né? E poder seguir em frente. Então, assim, foi muito difícil. Até tem 2 anos, né, e pouco, mas até hoje dói. Nesse mês de abril, nós não perdemos só meu pai, nós perdemos minha tia, que era irmã dele, aí veio ele. Na outra semana, uma prima minha e a minha avó. Então, assim, foi muito difícil. A gente velava um e eu tive que falar para o meu irmão, que estava hospitalizado, que o pai tinha falecido. Então, assim, a parte difícil eu tive que pegar, porque como que você vai falar para um que está mal que o pai faleceu, né? Então foi muito difícil mesmo, mas eu
nós passamos por isso e hoje, graças a Deus, tudo que eu vou fazer, eu lembro do meu pai como exemplo, né? Eu lembro assim, meu pai ficaria orgulhoso disso. É, nossa, meu pai falaria isso, meu pai faria isso. Então, assim, ele está vivo, mas ele está vivo como um exemplo na minha vida, né? Para seguir. Falar um pouco do meu profissional, senão eu vou ficar só chorando aqui. Profissionalmente, assim, eu fiz o normal superior na Universidade Estadual aqui do Mato Grosso do Sul, foram 4 anos, e fiz 2 anos de letras, agora eu estou concluindo o curso de letras, que é uma área que eu gosto muito, e fiz 3 anos de direito e parei o curso de direito por problemas de saúde. Embora não pareça, mas assim, eu tenho fibromialgia, artrite psoriásica e foi confundida há bastante tempo com a lúpus. Eu fui diagnosticada por 3 reumatologistas como lúpus, mas assim, 4 diagnosticaram como artrite psoriásica, então venceu a artrite e tive uma anemia bem grave que foi curada assim com uma que eu não acreditava muito, hoje eu acredito, foi curada com ora pronobis, que não tinha, eu tomava injeção na veia e não melhorava, eu tomava direto, ia no Urupurum e não melhorava, e em 2 meses de ora pronobis, 2 meses de hora pronobis, eu fui fazer o exame achando que estava com dengue e falei pro médico, olha, doutor, mas vai dar anemia, viu? Porque faz tempo que eu tô com anemia e tal. Aí na hora que saiu o resultado, ele falou, que anemia? Então, assim, eu tomei posse, né, da cura, já saí de lá feliz da vida, falei, não tem nem dengue, nem anemia, tô zero bala, falei igual outro. Então, assim, algumas situações da minha vida bem incríveis. A minha filha menor, ela tem 10 anos, também está cadastrada, ela faz postagem e ela também já faz vendas. Inclusive, ela vendeu pro meu ex, que é o pai dela, entendeu? Camiseta da marca da Paz, da minha pequena. E, assim, é interessante que ontem, até eu devo ter esquecido alguma coisa aqui, tá, gente? Mas depois eu vou lembrando. Ontem eu falava assim, até ontem eu falava assim pro Alisson, falava pra Evelyn, pra Cássia, eu falava assim, pra Paula também, que a Paula, gente do céu, parceira, eu falava assim, o que eu superei? Eu acho que eu não superei nada. Como que eu vou falar que eu superei, né? Fiquei pensando assim, o que eu superei? Então, ontem, eu tive que parar, né? Às vezes a gente não para por espontânea vontade, mas você para por força maior. Eu fui num piquenique com as crianças que eu estou na coordenação. Eu sou concursada no estado e no município, né? Como professora, mas eu estou na coordenação do município cedida. E aí eu fui num piquenique com as crianças da faixa etária de 4 e 5 anos. E nós nos divertimos e tal, só que eu estava com uma dor de cabeça muito forte, sabe aquela coisa de mãe, né? Uma dor de cabeça muito forte. E ela pesava, parecendo que era pressão alta, alguma coisa assim. E eu falei para uma professora assim: Nossa, Cris, eu tô com uma dor de cabeça tão forte que tá me dando ânsia de vômito. Mas ali com as crianças a gente ria, a gente brincava. E ela falou assim: quando eu tenho e é pressão, fica bombeando, mas é do lado. A professora me falou isso, né? Mas eu achei muito estranha aquela dor de cabeça. E eu comecei a cantar hino. Eu comecei, sabe assim, a louvar, louvar. E eu fui. Depois nós fomos para o meu serviço, pegamos o ônibus e fomos de volta para a escola. Quando eu cheguei na escola, fui atender um caso de mordida. O cidadão acabou de chegar e mordeu a coleguinha. E aí, atendendo essa situação, eu sempre chamo atenção, brava, né? E dessa vez não, eu coloquei hino para o menino também.
Aí o menino ficou, eu falei, agora você vai ficar escutando esses hinos aqui. E a criança ficou ali comigo escutando o hino. E de repente o telefone toca. E é o telefone da minha filha, da Stephanie, 19 anos. E a voz dela estava bem longe, uma voz de mulher bem longe, que eu acredito que fosse a dela. E um rapaz, um senhor, fala comigo no telefone da minha filha. E ele diz: sua filha sofreu um acidente. E aí eu falei: como que é? Sua filha sofreu um acidente. Ele falou assim, eu falei: ela tá bem? Ele falou: ela tá, mas eu já pensei assim: meu Deus, fala que tá bem, mas às vezes é para não preocupar, né? E aí na hora eu já pensei na minha dor de cabeça, na minha ânsia, porque sempre eu sinto alguma coisa. E aí eu saí, todo mundo: deixa que eu vou com você, deixa que eu vou com você. Eu falei: não, só cuida da criança lá, da mordida. E eu falei: eu vou sozinha. E mesmo assim, na hora que eu estava entrando no carro, um professor entrou junto. E aí nós chegamos lá. E eu até brinco assim, às vezes as coisas assim são tão difíceis, tão trágicas, né? E eu até falo para minha irmã assim: olha, se não fosse minha vida, seria cômico, né? E quando eu cheguei, eu vi uma mulher assim estirada no asfalto e era bem maior que a minha filha, sabe? A barriga grande e tal. Falei: meu Deus, já tá até inchada, pensei, né? Mas não era minha filha. Aí era outra pessoa, né? E aí me gritaram assim: ela tá aqui, é do outro lado. Ela tava. O acidente foi. O acidente tava assim, vamos supor, na preferencial que a pessoa ultrapassou, e minha filha estava lá do outro lado, na esquina, mais ou menos uns 70 metros. Aí quando eu vi, eu falei: Jesus, né? Olha a distância. E graças a Deus, assim, até agora, nenhuma fratura, nada. Acidente de moto, ela está com a perna imobilizada, mas, né, por conta que a moto caiu por cima, o capacete saiu, bateu a cabeça, mas assim, é, também nada, nenhum arranhão na cabeça, só mesmo assim, pequenas coisas na mão. A moto também, pequenas coisas. E ali eu entendi que a minha vida é uma superação, né? Igual a Evelyn falou. Porque assim, eu estava lá com as crianças, o Senhor colocou no meu coração que algo não estava bem. Eu já comecei a orar, já comecei a louvar, e Ele deu livramento para minha filha e também o livramento para outra pessoa que só quebrou o braço. Então, assim, Deus seja louvado, né? Mais uma vez ele mostrou que ele está conosco. E essa, em resumo, né, essa é a minha história. De repente eu posso estar lembrando conforme o Altamir for falando, mas assim, eu sou uma pessoa muito sensitiva. Eu vejo como a maior riqueza na minha vida é essa minha intimidade com Deus. Não, eu não sou perfeita, sou cheia de erros, e eu já falei para ele: por que, Senhor, o Senhor me coloca isso? Quantas vezes ele me coloca para falar com as pessoas assim, e eu falo: mas por que eu, né? E uma vez ele falou para mim, através da samaritana. Então, assim, se ele quisesse, pegava a água, não precisava dela, unia pessoas, não precisava, mas ele ele não ele não faz essa questão. Eu até esqueci a palavra, tá, gente? Estou bem. Ele não fala isso é por merecimento ou não é por merecimento, né? Ele conhece o coração de cada um de nós e ele simples é acepção, isso mesmo. Ele conhece o coração de cada um e ele faz da gente instrumento. E ai de quem não obedecer. Porque eu já tentei não obedecer e não dá bom, viu? Dá ruim. Então, o negócio é obediência mesmo. E, assim, ó, eu tô com a folhinha aqui, mas a minha pequena, a Heloísa, eu vou falar um pouco dela, porque, assim, a história do meu filho hoje tá bem, graças a Deus, mas foi bem difícil. A Stephanie, desde pequena, é uma luta, sabe? Ela, com 2 meses, ela teve uma doença rara, nós fomos para Maringá, o médico falou que mais um dia de vida,
Mais um dia aqui em Naviraí, eu não tinha Stephanie, essa que sofreu acidente, tá, gente? Eu não tinha Stephanie nas minhas mãos e ela tinha só 2 mesinhos, ela morria nos nossos braços, perdia todo o ar. E depois, com 10 meses, a Stephanie tentando andar, caiu, bateu a cabeça, fraturou, corre de novo, né? Deu coágulo. Essa menina meu pai falava assim, meu Deus do céu. E na época eu não tinha condições nenhuma, e meu pai falava: se precisar, o pai vende o carro, se precisar, o pai vende. Então, assim, eu sempre tive um pai espetacular, e é nele que eu me espelho bastante no meu pai. E o Altamir vai falar assim: ela falou milhares de vezes pai. Então, e a minha pequena, ela veio assim, ela é aquela. Todo mundo deve ter um caçula na casa, alguma coisa, quem é pai, quem é mãe, que às vezes quebra certos paradigmas, né? Eu, por exemplo, não sou muito carinhosa, eu não tive essa relação de afetividade, mas meus filhos, eles cobram bastante, eu acabo cedendo, aprendendo a ser afetiva com eles. E a pequena, ela veio com essa grande lição, porque até hoje ela não desgruda de mim. O pior castigo é falar que ela vai sair do meu quarto. Então, assim, ela, ela é bem grudada, sabe? Tanto é que eu cadastrei ela e ela também vai pro resort. Por enquanto é isso, tá? Bora, Ah, tá. bora. Eu queria agradecer a oportunidade, né? O Carlos ficou me perseguindo um tempão e eu ia pro Instagram, ele ia, eu ia pro Face, ele ia, eu falei, gente, não vai ter como escapar desse homem, não. Aí eu entrei e confesso que eu acho que em uma ou duas reuniões eu só fingia que eu estava lá e na terceira eu tomo posse. E na terceira eu realmente estive, né? E entrei para usar o produto e daqui a pouco já falei, não, quer saber, eu vou vender porque eu gostei. E eu tô aqui agora já no marketing multinível e nós vamos até o topo, até todo mundo chegar lá. Bora, bora, minha líder. Bora. Tem bastante coisa aqui. Não preciso falar, né? Que o seu norte, o seu exemplo maior é pai, né? Você começou a falar pai, tava parecendo uma guerra de tiro. Era pai, 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 pai. O meu pai é isso, meu pai. Eu comecei a fazer as contas aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29 vezes você falou a palavra pai. Em Aham. menos de 29, em menos 10, 20, de 20 minutos aí. Ou seja, em média, em menos de um minuto, você fala pai. Isso mostra o quanto que o seu pai, ele na sua vida, ele foi exemplo, é exemplo de pessoa, de caráter. Eu consegui achar o nome do seu pai. Ele falou aqui, o Carlos, né? Alcidão, né? O É. Alcidão é isso? É o Alcidão. Aham. O mais gostoso de conhecer as pessoas é quando as pessoas de fora falam aquilo que a gente vê, que a gente viveu com as pessoas. Então, isso é muito gostoso. Se você tem um exemplo de pessoa, é filho, mas ele é assim porque é filho. Aí chega uma pessoa de fora estranha e fala a mesma coisa. Aí Uhum. mostra que você tem um exemplo certo. A Luciane, a Lu, a famosa Lu, ela vai usar esse nome agora, porque é esse nome dela de guerra aqui dentro, de diamante. Lu, mãe de 3 filhos, tá, gente? 3 filhos. A Heloísa, a Elo, 10 anos. A Stephanie, essa Stephanie, ela deu e dá trabalho, viu? Jesus, viu? Bênção de Deus, viu, Stephanie? Você é uma abençoada. E do grande Vitor. O Altamir ama o nome Vitor, tá, gente? Que o meu filho se chama também Vitor, tá? E é uma pessoa especial e nós, de grau de inteligência, tá, gente? Isso é comprovado, tá? Nós somos inferior ao Vitor, tá? Aceita isso, tá? Aceita isso, porque eles nascem com uma inteligência acima da média, quem é autista. Eles são muito, muito inteligentes. Eles pegam uma área, gente.
eles é muito bom, mas muito bom acima da média naquela área que eles decidem fazer, que eles gostam mesmo. Então, eles é muito inteligentes, são todos, tá? Todos os autistas que eu conheci, que eu conheço, que eu escuto história, ou melhor, a história tá aí. É só você entrar na internet e você ver as pessoas que acima da média são autistas. Quer ver um exemplo? O Messi. O Messi, jogador de futebol. Olha, os caras é muito Einstein. bom. Isso é muito. Einstein. Para vocês verem, gente. Então, a história já fala isso, mas as pessoas próximas de mim, todos são acima da média. Então eu entendi que não são eles que é da gente diferente. Nós somos deles diferente. É diferente. Porque eles são acima da média. E são as pessoas encantáveis. Ah, Lu, eu marquei aqui fazer uma pergunta para me fechar aqui o seu perfil. Qual é o maior sonho da Lu? Papo, um, dois, três, e você me responde em 5 segundos. Meu, não consegui. Eu penso que meu maior sonho é poder sabe, poder concluir as coisas, poder ver meus filhos bem e me realizar também na área sentimental, né? Encontrar uma pessoa, porque eu falo assim, uma hora vocês estão, cada um já, elas falam que não, né? Mas assim, que não vão, Deus me livre, né? Não, mas assim, eu penso que uma hora cada um segue sua vida e eu quero ter uma pessoa ainda na minha vida. Pronto. Fechei o seu perfil já. Fechei o seu perfil. É os filhos, um melhor. No seu resumo do resumo do resumo, você quer ser feliz, né? Você quer É. ver os filhos eles felizes e quer ser feliz. Por que dessa pergunta, Altamir? Ela não falou de bem financeiro. Ela falou de ser feliz. E a pessoa que olha muito o bem financeiro não evolui. A pessoa que olha outras áreas, a pessoa evolui no bem financeiro, porque o bem financeiro ele para de ser foco e começa a fazer parte de um processo. E eu sempre falo, o bem financeiro é constância, o bem financeiro é a entrega de um trabalho bem feito em alguma área, mas aquilo não pode ser foco. As pessoas hoje estão se perdendo porque só estão olhando nisso e todos estão passando dificuldade. A Lu falou aqui, a vida dela é uma luta. Desde a minha infância era uma luta e continua até hoje. Ou seja, ela já falou que tem essa luta financeira, porque todo mundo passa dificuldade. Ninguém tem a dificuldade maior ou a menor. Todo mundo passa dificuldade. Mas isso mostra a forma que você encara a vida. Se você encara que a dificuldade, a única saída da sua vida, a dificuldade é o dinheiro, cada vez mais o dinheiro vai se afastar de você. Se você encara que uma das dificuldades é o dinheiro, mas você entende que sendo feliz em outras áreas, você para de focar o dinheiro ele começa a vir a perto de você. Gente, escuta eu falar agora para vocês. Eu vi essa frase essa semana. O, o dinheiro não pode saber que você tá afim dele. Não pode. Não pode. Você tem que ser a pessoa difícil. Pessoa difícil. Deixa ele de canto, porque se ele começa a ficar de canto, ele começa a vir atrás de você. Altamir, o que você quis trazer com esse exemplo? Foco. Não foca dinheiro. Foca ser feliz. Foca viver um passo de cada vez. Foca ser feliz mesmo tendo dificuldade. Foca ser feliz. Quer ver que eu marquei aqui dela aqui que eu achei foi muito interessante dela aqui. Quem lida com dificuldade vive com facilidade. Ela viveu uma vida de dificuldade desde pequena. Ela fala das suas que ela tomou como aprendizado. A dificuldade, ela foi trabalhar com 7 anos. Ela foi para o mercado nas férias dela, entendeu? Então, isso que ela quer dizer. Quem lida com dificuldade vive com facilidade, porque ela sabe que tem dificuldade. Ela sabe que está passando por isso. E é essa visão. E é essa visão, entendeu? Então, ela não falou aqui,
Altamira, eu tô com dificuldade financeira, eu preciso de dinheiro. Não. Ela falou, quem lida com a dificuldade vive com facilidade. É essa frase que eu vou levar hoje, Altamira. É essa visão de mundo. Porque ela está com dificuldade, ela está com luta, como todos os brasileiros estão, com 99% dos brasileiros estão, entendeu? Mas ela está olhando a vida de um outro formato. Ela está olhando a vida de um outro formato. E isso serve de inspiração, mesmo sendo uma superação, porque ela superou a forma de pensar. Por isso que eu falo que o conhecimento, gente, ele nasce aqui. No dia que eu entendi que dinheiro é parte de um processo, de um trabalho, ele parou de faltar. Eu passei, foi 33 anos focando em ganhar dinheiro. E eu nunca tinha dinheiro. O dia que eu entendi que a vida é propósito, é continuar, é viver um dia de cada vez, é você durante o processo, a escassez que faz você crescer, ou você acha que no deserto vai ter água, vai ter comida, vai ter picanha, vai ter macarrão, vai ter lasanha? Gente, o deserto é escassez, tá? E você tem que passar por esse deserto para você evoluir. As pessoas querem passar no deserto, Lu, achando que é o mar de rosa, achando que em todo lugar vai achar água. E não é. O deserto é escassez. Se não quiser falar, você pode falar, tá, minha amiga? Altamir, assim, quando eu falo que tudo serve na vida da gente, assim, porque eu falei da infância, né? E aí eu acabei esquecendo da parte, assim, essa parte da dificuldade financeira, ela foi muito útil para mim, assim, porque, igual eu falei, só tive a depressão depois que meu pai faleceu, mas até então, na separação do meu casamento, né? Não tinha, eu fiquei com os meus filhos e eu não tinha estava passando por uma situação difícil e aí eu lembro e sempre eu dou isso como exemplo para eles quando eles falam eu quero tal coisa, tal, 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 eu quero aquela coisa, né? E eu falo assim, gente, eu tive época de juntar moedinha para poder pagar o leiteiro, para vocês poderem estar aqui hoje, né? As coisas não são desse jeito. Então assim, mas eu juntar moedinha para mim não era quando eu conseguia juntar para pagar o leiteiro, eu falava graças a Deus que esse mês está pago. Então, mas porque eu passei por aquela dificuldade, entendeu? Então, para mim não foi tão, foi difícil, foi, mas não foi tão difícil quanto é para pessoa que tem tudo muito fácil, que é tudo sim, tudo é permissivo. E essa dificuldade para mim foi assim, eu aprendi na infância a lidar com isso. E outra coisa, essas surras da vida, igual você falou, né? Apanhou, tal, tal, tal. No segundo relacionamento, ele foi um relacionamento, eu tinha notado e acabei não falando. Ele foi um relacionamento muito difícil. Foi assim, agressões psicológicas e físicas. E eu soube lidar com essa situação. Inclusive, lembra que eu fui criada igual homem, né? Lembra que eu falei no começo? Eu soube lidar graças ao meu pai. Não fez o que queria fazer, entendeu? A pessoa não prevaleceu em cima. E então, assim, tudo que eu aprendi foi válido, porque hoje nós vivemos muitas situações onde não só mulheres, né? Várias pessoas vivem agressões físicas, psicológicas, e a família também, né? É submetida a essas situações até de abusos. E a pessoa não sabe lidar com isso, não sabe dar um basta, não sabe. Assim, vocês falam assim, a Lu é louca, né? Mas eu tive uma situação que eu vou citar, é que hoje eu dou risada, mas não foi legal, que a pessoa me puxava os cabelos e eu falei, parei, parei, porque não tem como competir, né? Assim, eu nasci parecida com homem, mas com a força de mulher. Aí não tem como competir. Aí eu falei, parei, parei, parei. E parei o quê, né? Na hora que a pessoa soltou meu cabelo, eu parei de falar e a pessoa. Aí eu fui lá, meu pai tinha colocado na porta, sabe aqueles caibros assim, Travessa. para proteção da porta? Menino do céu, só deu gente correndo e eu metendo caibro para riba. Então, assim, é,
Hoje eu dou risada, mas foi uma forma assim de me proteger e proteger a minha família, entendeu? Murchava os pneus, eu ligava para a polícia, aí enchia os pneus. Então, assim, enquanto ele não saiu de casa, viu que a situação não estava fácil, entendeu? O jeito foi sair de casa. Eu não sosseguei, por quê? Porque eu aprendi o quê com meu pai? Não, rapaz, você não mexe com ninguém, mas se mexer com você, entendeu? E hoje a gente não fala isso para os filhos assim, né? As crianças, a gente fala, não, conta para a professora, conta para a professora. A gente fala para os, né? Não faz isso. Mas eu tive uma criação diferente. Ai de mim chegasse em casa e falasse que eu apanhei. Ah, você apanhou, mas e aí, o que que você fez? Né? Então, assim, eu fui criada dessa forma e, de certa forma, foi a forma como eu me protegi e protegi meus filhos de coisas muito mais graves, entendeu? Que o Senhor também me alertou a tempo, né? Que não vem ao caso. Então, assim, tudo que eu vivi, que naquela época foi difícil e eu não entendia e que eu sofri, serviram para mim, assim, na minha fase adulta, que eu consegui resolver várias situações difíceis e, e sem ficar com aquela coisa, sabe, assim, de, eu sou uma coitada, eu sou uma vítima, mas eu sou, nossa, Deus me livre se eu separar, porque eu tive uma amiga, separar com filho, você não sei. Não, vou separar sim, entendeu? Vou viver minha vida sim, porque Deus não quer separação, mas Deus também não quer filho nenhum sofrendo, né? Então você chega uma hora que você diz assim, basta, e ninguém merece viver sofrendo e nem fazer o outro sofrer. É isso. Pessoal, pega essa chave, pelo amor de Deus. Tudo na vida você está passando por atitude de um basta. Você está sofrendo hoje é a ausência de um basta. Você está com dificuldade, a ausência de um basta. Você está passando mal, doente, querendo ficar escondido, depressão, de cima para baixo, é falta de um basta. Olha para vocês verem a perfeição de Deus. A Lu ficou 21 dias, e 21 dias deu um basta. Vou tomar uma taça de vinho, mas a taça de vinho foi um gancho só aí para falar para sair do basta. E por que você está falando isso? Qual que é a perfeição dos números? É o 7. Só multiplica o 7 por 3. É a perfeição de Deus, gente. Ele está em todos os detalhes. A perfeição de Deus ali foi o 21, que é 7 vezes 3. Essa é a perfeição. E E eu foi o passei por basta. 7 cirurgias. 7 cirurgias. Você começa a ver a perfeição de Deus. Por quê? A pessoa só vê a perfeição do dia a dia nas imperfeições da vida quando ela tem como Deus o ser maior, o Criador. Você começa a observar o que ele fez. É que nem aqui dentro, você começa a observar o que o seu líder está fazendo. Você começa a ficar preso ali nos pequenos detalhes. E quando você começa a ficar preso nos pequenos detalhes de Deus, você começa a ver a perfeição na sua vida, você começa a ver em tudo a perfeição. Você começa a ver em tudo. Era para mim ser assim, mas Deus ele tocou no meu coração para ser assim. Eu estava com uma dor de cabeça insuportável. Depois fiquei sabendo que era a minha família, a minha filha tinha sofrido um acidente. Então isso tudo é a perfeição de Deus e mesmo sendo imperfeito. Ela falou aqui, eu tenho uma intimidade com Deus. E olha para vocês verem o que é intimidade com Deus, usando esse gancho dela. A intimidade com Deus é conhecer a perfeição mesmo você sendo imperfeito. Essa é a intimidade. A intimidade com ela é conhecer a perfeição do Criador, que ela vê em volta dela as coisas acontecendo. Ela sente isso. A perfeição mesmo sendo imperfeito. Gente, isso é coisa de doido. Peraí, como é que o meu olhar imperfeito, porque eu assumo que eu sou imperfeito, porque só existe um perfeito, e mesmo eu sendo imperfeito, eu consigo enxergar a perfeição. É isso que traz a evolução. É isso que traz a evolução. Dar um basta no que está te fazendo mal.
Vai ser difícil, Altamira, eu vou dar um basta e daqui a pouco eu já vou estar bom? Não, porque você vai continuar ainda no deserto. Mas você já deu um basta para sair do deserto. As pessoas estão fazendo morada dentro do deserto, acampamento dentro do deserto e pior, viu, Lu? Churrasco no meio do deserto e sem carne, tá? Porque eles estão fazendo festa lá no meio e não tem carne lá no meio. Tá todo mundo fazendo festa no meio do deserto. Aí reclama que tá lá. O, o deserto é passagem. Deserto não se faz morada. Tem que dar um basta. E eu volto a falar, o basta, as coisas não mudam do dia para a noite, mas o basta te tira daquele lugar que está te fazendo mal. A vida da Lu é um exemplo. Eu dei um basta nisso. Eu dei um basta nessa situação que estava dentro do meu casamento. Eu dei um basta. As pessoas vivem isso a vida toda com a ausência do basta. O basta, gente, é atitude, é opinião. Fala, não, não está certo isso. Eu não quero isso para mim. Não quero. Essa situação que eu estou passando há anos, eu não posso ficar fazendo a morada dentro dessa situação. Eu tenho que dar um basta nisso. Porque eu dando um basta, eu tomando essa atitude, quem vai viver e sentir o efeito, os frutos disso, é as pessoas que eu amo. No caso do fim daqui, é os filhos dela. Ela falou, meu casamento, eu tive que tomar um basta era a felicidade deles. E a vida é assim. A ausência do seu basta, a ausência da sua atitude, quem paga é quem você ama. Porque eu sei que vocês suportam. A maioria das pessoas aqui foi criado naquele modelo até dos anos 90. Altamir, qual é esse modelo dos anos 90 que somos nós? Que eu escutava a mesma coisa. Se apanhar na rua, apanha em casa 2 vezes. Vai ser forte. O Chicão falava isso para mim, eu me tremia. Eu me tremia e eu não brigava, mas se vinha também, eu falava, opa, você acha que eu vou apanhar em casa lá do Chicão 2 vezes? Vou nada, entendeu? Mas isso que fez a geração dos anos 80, 90 ali forte, e essa mesma geração forte que hoje está estragando os filhos, né? Vai entender, né? É coisas do mundo, né? Mas essa é uma geração forte, que são vocês que estão aqui. Que são vocês que estão aqui. Mas é essa visão. Usa o exemplo. Vamos lá. Pai, tinha falado 29, aí pulou agora para 33. Eu também gosto desse número. Filhos, 5, 10, 15, 16, 17, 18 vezes. Foi falar dos filhos. Deus 5, 10 e 15 vezes Deus. Aqui está o perfil da Lu. Deus, filhos e Deus, filhos e o Pai. Isso aí é os norte dela de vida. Isso aqui é a visão dela de vida que ela tem. Eu tenho um Deus que eu tenho intimidade. Eu tenho os meus filhos que é o meu porquê, porque eu tomo as decisões pensando neles. Tem a pequenininha, a Elo, que me fez eu ser mais amável, aquele sentimento, porque eu não tive isso na infância, e hoje eu tenho que ter através dela. Eu tenho a Stephanie, que me dá um baita trabalho, a Stephanie que me faz eu parar tudo para cuidar dela, e eu tenho o Vitor que me leva para outro estágio de ser humano. O Vitor me leva Eu tenho que e eu estudar tenho um muito pai. para poder conversar com ele. Exatamente, ele te eleva. A perfeição de Deus está aí. E eu tenho um pai simples, um baita pai honesto, que me leva para outro patamar, exemplo enquanto ser humano. Está aqui o perfil da Lu. É fácil hoje, o melhor, o Altamiro hoje, como ele conhece a Lu hoje. Eu sei a forma que eu vou lidar com a Lu já. Por isso que eu gosto do café com superação, entendeu? A história dela hoje, eu já sei o perfil dela. Eu já conheço, eu sei a forma que eu vou tratar. E isso mostra. Então, Lu, essa é a sua história. Eu tenho muita coisa aqui, mas o nosso tempo. Mas quem lida na dificuldade vive com facilidade. Essa frase eu vou tomar posse também, tá? Isso saiu da Nossa, sua boca assim, ó, do natural. Pode ficar à vontade, meu líder.
só é assim, nós iniciamos a reunião com 33 pessoas e eu fiquei com esse 33 olhando ali, demorou para. E quando você falou agora, eu lembrei. O café, com 33 pessoas. E assim, uma frase que eu até comentei ontem com a Paula Carvalho, né? Eu falei para ela assim, a minha vida e a vida de várias pessoas, né? Vários de vocês, é assim, a gente cai, levanta e ainda tem que arrastar pessoas, entendeu? Então eu queria deixar essa frase assim, não é só eu cair e levantar, eu ainda tenho que levantar pessoas. É essa visão, pessoal. A gente cai, levanta, e mesmo você levantado, tem que arrastar as pessoas. E isso é visão de ter um propósito, tá, gente? Quem tem propósito, ele vai ajudar o próximo. Quem não tem propósito vive numa zona de egoísmo, o eu, aí se põe numa zona de vítima. Entendeu? Vocês começam a ver que as pessoas que têm uma vida de propósito são pessoas que são muito. A vida, ela deu muita pancada nessas pessoas. A pessoa que cai, e não é só uma vez, não, tá? Cai, levanta, tropeça, cai, levanta, tropeça, cai, levanta, tropeça, e tá lá pegando e tá levando. Porque o propósito que faz você continuar. E geralmente o propósito, gente, é de propósito com pessoas em volta de você, com pessoas ali que tá com muito trabalho, que vai te trazer muita dor de cabeça, que vai trazer muita dificuldade, porque o seu propósito é ajudar essas pessoas. Essa visão. Se você entender que Deus te coloca pessoas com outros propósitos, ou com visão distorcida do propósito, e o seu propósito que vai trazer essas pessoas para seguir, e mesmo você em dificuldade, mesmo você pegado e caído, muitas vezes você pegado e machucado, uma ferida aberta, e você esquecer da sua ferida que está doendo e ajudar o próximo, isso é propósito. Se você hoje está em dificuldade, se você hoje, em alguma área da sua vida, não está bem, e você tomou a decisão de dar o basta, que nem a Lu, tomar uma decisão, e mesmo você não estando bem, mesmo você na caminhada do seu deserto, você cede a mão para ajudar as pessoas que estão lá, para sair junto, isso é o significado de propósito. Você vai continuar, você vai superar e vai ser luz para essas pessoas, entendeu? Então, sejam luz de propósito, tendo um propósito. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Tudo na vida com a perfeição do Criador, você precisou até de pessoas para te ajudar você a nascer, tá? Tudo precisa do próximo. A vida em família é viver com o próximo. A vida, às vezes, de um casamento é viver com o próximo. A vida de um trabalho é viver com o próximo. Tudo na vida tem o próximo. Ama a ti como amar o próximo. E vai continuando. Isso é propósito, isso é missão de vida. E as pessoas estão se perdendo nisso por se colocar a sua situação, o seu eu, como sendo a coisa mais difícil do mundo. E não é, tá? Você sabe por que não é? A situação mais difícil do mundo, ou que do mundo dela, que a Lu passou, ela falou aqui. E hoje eu acho graça. E hoje eu dou risada, mas naquele momento não estava de graça. Naquele momento era o fim do mundo ali para ela, o que ela estava passando dentro do lar dela. Mas isso mostra que aquilo que naquele momento era o fim do mundo, hoje ela entende que foi um processo na vida dela. Porque ela fala com ar de superação. Por isso que ela está no café com superação. Então, gente, não existe o fim do mundo. Existe um deserto que é de passagem. Sai desse deserto, para de se queixar, para de reclamar. Só continua. Só continua, que Deus vai te abençoar. Minha líder, é contigo as palavras finais, as considerações finais, tá bom? Obrigada. Altamir, toda vez que você fala, eu lembro de uma coisa, né? E eu lembrei, assim, que eu tinha colocado também nesse papelzinho aqui, que uma coisa que foi chocante para mim, que eu fui no ortopedista bem, né, conceituado, e ele disse para mim assim, há muitos anos atrás, ele falou assim, você
nunca vai poder dirigir, você nunca vai poder tirar carteira, porque fez todos os testes e falou que eu não tinha força muscular na perna direita, entendeu? Que é a perna do acelerador. E eu saí, eu lembrei porque assim, né? Você sempre conta da sua superação, né? E aí, quando eu saí dali, eu falei assim, não, agora é que eu vou mesmo, agora eu vou tirar a carteira, eu vou dirigir. E aí, depois, quando eu tirei a carteira, eu falei, agora eu vou pegar BR. E assim, se não cuidar, eu até, né, passo da. Eu gosto de pegar BR, gosto de dirigir. Minha filha também tem um pezinho bem pesado no acelerador, né? Tem que cuidar dela. E assim, eu não é o que o homem decretou para sua vida, porque vai ter muita gente que vai falar assim, não, isso aí não dá em nada, né? Isso não, isso é. Eu vou convidar algumas pessoas que falam assim, não, Lu, não quero mais saber esse negócio de marketing, não. E eu comparo a isso, entendeu? Não é o que as pessoas decretam ou falam para sua vida. É você falar para Deus, não, eu vou fazer, o Senhor vai me ajudar e bora lá. Eu dirijo normal. E esse negócio de força muscular aí, eu falei, não, eu não aceito. E não aceitei, e vamos que. Eu, para mim, nunca tive aquilo. Eu acho que aquele médico estava enganado, entendeu? Talvez, eu não sei, né? Porque ele é médico. Mas eu saí dali já renunciando e não aceitando, e a vida seguiu. E eu queria agradecer a todos vocês, né? Eu fui assim, não consegui ler de todo mundo. Se alguém conseguiu tirar os prints, por favor, manda para mim, que eu sou curiosa. E eu gostaria de agradecer cada palavra de carinho, cada um que está aqui, né, ouvindo. Eu gosto muito de também ouvir. As pessoas falam assim, até chamei algumas pessoas da minha família e falam assim, mas 5 horas da manhã? Eu falei, mas gente, assim, eu já estou até, né, acostumando com essa situação, porque eu não vejo, eu até coloquei assim, ó, às vezes eu durmo 2, 3 horas na noite e já até acostumei, mesmo antes da Marca da Paz, e eu sempre assim agradeço a Deus, sabe? Porque cada minuto, porque assim, cada minuto que você tá acordado, que você pode fazer algo, que você pode falar assim, ó, eu consegui levantar, eu consegui, porque essa questão de improvável, principalmente na medicina, se for ver, é, muitos de nós estaria acamados, a pulseira aqui, ó. Muitos de nós estariam acamados, né? Eu mesma eu tenho que tomar uma injeção de alto custo, eu tomei durante alguns anos, e agora eu vou dar um testemunho da pulseira. Tem mais de 40 dias que eu uso a pulseira, eu não tomo a injeção, eu tinha crises de ansiedade, chegava a ser pânico, né, depois de algumas situações que eu vivi, e a psiquiatra entrou em contato comigo, numa consulta online e perguntou: vai precisar de receita? Eu falei: não. Por quê? Ah, eu ainda tô com aquelas lá, eu não comprei os remédios. Aí ela pegou e falou assim: vai precisar de atestado? Falei também não. Ela, aqueles um você tirou? Falei não. Ela tinha me dado atestado de 90 dias, eu não tirei. Entendeu? Porque nesse processo eu conheci a marca da paz e tô usando e tô crendo que é bom e que funciona, entendeu? E ela falou assim, mas Lu, o que aconteceu? Porque 1 ano de tratamento, né? O que aconteceu? Aí eu falei, olha, eu não sei, não posso te, né, te dar uma certeza, mas eu estou usando essa pulseira aqui. Falei para minha psiquiatra. E aí ela falou assim, olha, quando você passar por aqui, me traz que eu quero ver a pulseira. Então, assim, é uma questão que cada dia, às vezes tem aquela ansiedade, igual ontem aconteceu aquilo com a Stephanie, né? Aquilo quis vir aquela ansiedade, mas aquilo não gerou um pânico. Aquilo eu já fui orando, já fui louvando, já fui, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, sabe, misericórdia, e não cheguei a ter crise. E quem tem crise de pânico, de ansiedade, sabe do que eu estou falando. É horrível, entendeu? Você fica desgovernado. E eu não tive mais. Há mais de 40 dias eu não tenho, e ela me deu alta, por enquanto eu estou de alta, tá? Graças à pulseira, né? Deus e a pulseira que eu estou usando. E é só isso. Benção, espero você nos palcos
aí dos nossos resorts lá, subir para pegar os pins de vocês lá, para sua diamante te entregar o seu pin, e com certeza eu vou estar lá embaixo te aplaudindo, tá bom, minha amiga? Que Deus te abençoe muito. Amém, nós todos. Gratidão por você estar conosco aí, tá? Um, dois, três, encerrado. Pessoal, desliga aí o vídeo. Um, dois, três, cerrado, acabou o café, tá bem? Pessoal, aqui a gente viu a persistência do Carlos em trazer a Lu. Ele trouxe uma diamante para a rede dele. Não deixam de fazer o seu trabalho pelo cenário. Não deixe. Aqui nós não estamos, o não nós temos, nós estamos atrás do sim. Essa vida, porque o nosso Deus, ele te fez no sim, ele fez o mundo no sim, entendeu? Então, é essa visão que vocês têm que ter. Continue atrás dos sims, continue atrás dos sims. O não é coisa de mundo e o sim é de Deus. Continue atrás do sim. Não deixa o pessimismo daquele momento, aquele pensamento que é um pensamento de fracasso mesmo, tu toma conta da sua vida. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa de mundo. Nosso Deus, ele não quer que você entenda que a luta do seu deserto é fracasso. Ele quer que entenda que aquilo é o que te vai fazer você mais forte. As pessoas estão dando valor nas vistas do deserto, esquecendo que depois do deserto vai vir os palácios, vai vir a vida da bonança. A pessoa está esquecendo disso. Então, para de focar em vista de deserto. Para. Foca no que vai vir depois. É lá que Deus está te levando. Todo mundo que passou pelo deserto depois viveu no palácio. Tenham essa visão, gente. Saia disso, para de ficar preso, para de reclamar. Reclamar, a coisa volta para você duas vezes, duas vezes, repetir. Só pegue crama, só crama um benção. Eu aprendi na minha vida que eu não reclamo de nada. Nada. E quem está perto de mim sabe o que eu estou falando. Eu só cramo coisa boa, coisa boa, coisa boa vai ser extraordinário, já dá certo, estou muito feliz e continua. Às vezes, o posto que você está fazendo é um posto de reclamação, e isso traz amargura, traz ansiedade, e não o perfil de ansiedade assim, de saúde, o perfil de ansiedade que você cria isso, você faz esse mal para você. Então, gente, vigia. Aquela conversa ora e vigia, ela tá errada, tá, gente? Vigia primeiro e ora depois. Porque se você não vigiar primeiro e você orar, vai em vão a oração. Vigia primeiro e ora depois. A vida é assim. Vigia os seus pensamentos. Vigia o sentimento. Vigia e vai viver o extraordinário, mesmo sendo imperfeito, tá? Estamos pegando e começando o mês de julho, pessoal. Hoje é a Top Day, é o melhor dia para